É claro que num tubo mais grosso não há necessidade de fazer um preenchimento. Esse preenchimento é um recurso para ocasiões especiais, para evitar essa quebra aqui, a fim de que efetue uma dobra mais aceitável possível, de modo artesanal. Mais uma vez, os antigos deixando dicas valiosas para nós, para poder passar para a geração futura. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todos os inscritos que se inscreveram aqui no canal, mandar um abraço para todos, em especial mandar um abraço para alguns companheiros ao qual eu tenho uma liberdade de conversa. Gostaria de mandar um abraço para o Gino, para o Sr. Luiz Siqueira, para o Watson Finotti Silveira, para o Sr. Oswaldo Camargo e também para o Léo, do canal Arte Solda, para o Sr. Roberta, Dona Marcela, do canal Roma Artes e Serralheria, para o João, do canal JM Serralheria, e para todos os companheiros dos grupos do WhatsApp a qual pertence Serralheria Dicas 1 e 2, Arte do Arabesco, o grupo de apoiadores do canal Arte Solda e Serralheiros Dom de Deus. Pessoal, muitas das vezes quando você vai elaborar uma curva num tubo desse aqui, certo? No caso esse aqui, que nem foi demonstrado no vídeo anterior, em que eu ensino a fazer uma rodana para curvadora, com a curvadora certa. Quando o tubo é mais grosso, esse aqui no caso é um tubo de 3 milímetros de espessura, foi feito essa curva numa curvadora com um mecanismo de redução manual que eu construí, é até fácil. Ou quando você vai efetuar uma curva num aço mecânico, um vergalhão 5 oitavos, 5.0, 4.2, pela estrutura maciça em si, é até mais fácil de você elaborar uma dobra ou uma curva. Mas, quando você vai elaborar uma curva, a fim de fazer uma cadeira, por exemplo, num material de parede mais fina, chapa 20, chapa até 18 também é considerado, chapa 18 é 1.2, chapa 20, se não me engano, é considerado 0,90 a 1 milímetro de espessura, aí fica um pouco complicado, porque às vezes, mesmo que você tenha uma curvadora própria, às vezes pode coincidir da estrutura do metalon ou do tubo, metalon quadrado ou tubo quadrado ou tubo redondo. Tubo quadrado é chamado metalon, tá? Ou um metalon ou um tubo redondo, houve uma ruptura, uma quebra, ela não aguentar, porque é oco por dentro e a parede é muito fina. Quando a parede é mais grossa do tubo, ela desce um pouco também, dá para fazer uma curva bacana, fechadinha, que nem foi feita aqui nesse tubo de 7 oitavos. E a dica de hoje é uma dica bem simples. Às vezes quando você vai querer fazer num tubo de parede mais espessa, ele até consegue efetuar uma curva bacana, só que a estrutura mesmo assim tem de fazer um acroamento, leve acroamento, dá para ver que aqui está grosso, mas na parte que foi elaborada a curva, ela costuma dar uma pequena amassada. No processo industrial, costumo de vocês encontrar algumas cadeiras nesse formato, porque passa, entendeu? Dependendo da estrutura da cadeira ou do móvel que for feito, agrega até uma beleza a mais. Mas hoje eu vou passar uma dica que pode vir a facilitar você, quando o material é fino, você fazer uma curva mais precisa possível, tá? Essa dica foi repassada para mim por veteranos da geração anterior, mais uma vez eles salvando a nossa pele, que passaram para pessoas da minha geração, e eu só estou repassando para frente. É a técnica de enxerto ou preenchimento, dependendo da região que você se encontra, tá? Vou fazer um passo a passo simples com um pedaço de tubo de 1 milímetro de espessura, certo? E vamos fazer um passo a passo prático. Para você que não acompanha o canal, você já deve ter visto esse recurso num vídeo em que eu ensino a fazer uma espiral no metalon. Basicamente é quase que a mesma técnica, tá? Então vamos aos materiais, vou posicionar a câmera numa posição melhor e vou fazer um passo a passo e te mostrar. Vamos usar a rodana que eu construí. Se você não viu o vídeo, um dos vídeos mais recentes, eu ensino a fazer uma rodana caseira usando sucata. Vale a pena você ver, para você instalar nas suas curvadoras, tá? Aqui pessoal, a rodana que eu construí, ela já está pré-instalada numa das curvadoras que eu tenho. Essa aqui é uma curvadora que eu construí de efeito direto, né? Que usa o princípio
básico da alavanca, que quanto maior a alavanca, menos força você faz. Essa aqui é de ação direta. Ela simula as que é vendida no mercado. Claro, não é a mesma estrutura, é de modo artesanal. Mas o princípio básico das vendidas no mercado é o mesmo. Já construí a canaleta para o tubo de 3/4. A rodana já está instalada. Lembrando, essa rodana não foi construída para essa estrutura aqui. Essa rodana eu estou construindo uma estrutura própria para ela, tá? Essa aqui é para um conjunto de rodanas que eu tenho que obedece tanto a minha curvadora com sistema de redução, como essa curvadora já direta. Né? Já estou com a alavanca aqui, já estou com a canaleta, já instalei uma outra rodana principal que irá modular. Essa rodana aqui é aproveitada de um rodízio de portão de tubo de 3/4. Já está tudo montado. Fiz um calço aqui para nós podermos fazer a demonstração prática, tá? Nessa viradeira aqui. Agora vamos ao material. Então, pessoal, o objetivo é melhorar essa curva aqui ainda mais. Notem que ela tá boa, mas eu quero ver se eu aperfeiçoo ela. Mas essa técnica é aplicada também em tubos de parede mais fina. O que nós iremos fazer? Separei um pedaço de tubo de 3/4, de 1 milímetro de espessura, certo? Um lado, eu separei toquinhos de cabo de panela, mas você pode pegar cabo de vassoura, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar, depois que você cortar o tubo no tamanho que você achar necessário para poder efetuar a curva e marcar aonde você quer fazer a curva, nós vamos pegar um toquinho, fiz tipo se fosse uma rolha. Imagina essas rolhas de vinho, é o mesmo princípio. Vou prender uma parte aqui, certo? Para quê? Vou fixar esse tubo na beirada da bancada minha aqui e vou fazer um preenchimento com a areia mais fina possível. Detalhe, a areia tem que ser seca e o mais fina possível e peneirada, tá? Vamos compactar aos poucos a areia dentro desse tubo aqui e fechar com uma outra tampão, certo? Então o próximo passo agora, vou prender esse tubo e vou fazer o preenchimento interno dele. Por isso que é a técnica de enxerto ou preenchimento. O objetivo é oferecer uma resistência a mais nesse tubo, de dentro para fora, para que ele aguente efetuar a curva na nossa curvadora. Pronto, pessoal, já prendi. Entrei com um pedacinho de rolha, né? Vamos dizer, uma rolha aqui. Dei umas batidinhas para ele entrar bem firme. Estou usando essa minha ferramenta que eu construí, que serve para fazer alinhamento em tubos, para pontear e prender tubos assim, usando um alicate velho de pressão. Vou prendê-lo aqui, a fim de ele deixar em pé para eu poder. Vou pegar, como eu não tenho um funil aqui, vou pegar um pedacinho de jornal, qualquer papel, e vou transformá-lo em um funil prático e objetivo, certo? Cujo objetivo é bem simples, ele vai entrar aqui dentro, aqui, ó, e aqui eu vou despejar a areia. À medida que eu for despejando a areia, vou dando leves batidinhas até o final, para ela compactar bem dentro do tubo. E depois irei fechar com a outra rolha. Nota, é um funilzinho simples, certo? Do jeito que a boca entra aqui, ó. E eu vou despejando a areia aqui aos pouquinhos, certo? Aqui dentro. E a medida, de tempos em tempos, eu dou uma pequena batidinha de leve. Só de leve mesmo, só para ela ir compactando aqui embaixo. Porque isso vai ser até o final. E no final, venho com a rolha e termino de fazer o encaixe. Pronto, pessoal, acabei de colocar a areia, tá vendo? Certo? Só que para ela caber a rolha, agora eu vou dando umas pequenas batidinhas e vou tirar o excesso. Notem, vai batendo, ela vai compactando dentro do tubo. Não sei se dá para notar. Terminou de compactar dentro do tubo a estrutura toda. Agora eu vou vir com a rolha e vou dar umas pancadinhas para ela pressionar aqui e vamos fazer a demonstração prática lá. Pronto, terminando de compactar, prendi. Agora eu vou soltar dessa minha ferramenta. É muito boa, viu? Se caso alguém quiser manifestar nos comentários, eu até ensino a fazer esse tipo de ferramenta aqui. Agora eu vou prendê-la na curvadora para a gente poder fazer a demonstração prática do canal. Então, pessoal, o tubo já está instalado, tá? A canaleta de apoio é bom ter, tá? Toda curvadora é bom ter uma canaleta de apoio, guia,
no formato do tubo que irá ser encaixado. No caso, essa canaleta eu construí para um tubo de 3/4. Se você for fazer para um tubo de 1 polegada, tem que ter uma canaleta de 1 polegada, igualzinhas que são vendidas em fábrica, tá? Lembrando que isso aqui é um improviso. Essa canaleta e essa rodana não foram construídas para essa estrutura aqui. Vai ter uma estrutura própria para ela, que eu estou construindo aos poucos. A rodana já está na posição. E a rodana, que é um rodízio de portão que eu achei no ferro velho e estou reaproveitando, também está na posição também. Notem que o encaixe sai perfeito de um lado e do outro. Agora eu vou posicionar a câmera e vou efetuar uma curva para que vocês vejam o resultado final. No caso aqui eu estou posicionando a câmera um pouco longe para não pegar com o cabo. Já instalei o cabo de força, como ela é de ação direta, agora eu vou efetuar a curva, certo? Notem lá, estou efetuando a curva e ela vai modulando. À medida que eu vou efetuando a curva, ela vai modulando, certo? Mais um pouquinho. Pronto. Terminou de efetuar a curva, ela modulou totalmente no tubo. Agora eu vou retirar ela para vocês verem o resultado. No caso eu já dei uma leve folgada aqui. Vou tirar a canaleta principal, certo? Vou tirar o rodízio principal aqui. Lembrando que isso aqui esses calços aqui foi um provisório, tá, gente? Foi só para poder fazer uma demonstração prática. E ela agora eu tenho que tirar. E o resultado final, aí ó, deu uma curva satisfatória, certo? Espero que esse vídeo tenha utilidade para alguém, certo? Uma curva até bacana. Um tubo fino. Eu creio que num tubo mais grosso o resultado é bem melhor, igualzinho foi feito nessa curvadora aqui, certo? E o preenchimento é para isso mesmo. Depois você tira aqui, ó. Aí você simplesmente retira a rolha, certo? Despeja a areia que está aqui dentro do tubo aqui, certo? No caso, limpa bem, limpa bem. Por isso que tem que ser areia, tá, gente? Por causa que a areia é melhor para soltar do que a terra. E no final, tá feito uma curva. Lembrando que essa parede aqui, esse tubo aqui é de parede de 1 milímetro de espessura. Acho que tem 1 milímetro, não chega. Mas é um recurso que vai te atender bem para efetuar uma curva mais fechada, certo? De modo que não venha a gerar essa quebra aqui, certo? Quanto mais grosso o tubo, mais fácil será a modulação. Espero que essa dica tenha utilidade para alguém. Se você gostou, deixe um gostei para incentivar o canal. Muito obrigado a todos que assistiram até o momento. A todos fiquem na paz e fica a dica.